E é por isso, Ricardo, que boa parte das empresas elas quebram do nada. Mas é do nada mesmo. Nada é do nada, né? Nada é do nada. A verdade é que toda vez que uma empresa ela quebra, aconteceu algo no passado, ou no presente, e ela vai quebrar no futuro. E isso acontece porque as pessoas não se programam, não estruturam os negócios, não fazem a coisa da forma mais correta possível. E esse vídeo eu vou te explicar passo a passo o que você deve fazer para não quebrar uma empresa do nada. E na verdade não quebrar uma empresa, né? Que a gente não tá aqui para ensinar a quebrar empresa nenhuma. A gente na verdade quer ensinar você a de fato estruturar sua empresa para que você consiga ter muito resultado, beleza? Vamos lá. No vídeo anterior, eu expliquei sobre a estratégia de sobrevivência e que no mundo a gente, na verdade, tem quatro estratégias. Então, a gente tem a estratégia de sobrevivência, que foi uma das que eu expliquei, e a gente vai aprofundar mais sobre ela. Expliquei também sobre a estratégia de manutenção, que seria a segunda estratégia, mas eu não fui tão profundo. Expliquei que depois da estratégia de manutenção existe a estratégia de crescimento e, por último, a estratégia de desenvolvimento. Muitos empresários do e-commerce acreditam que estão na estratégia de crescimento pelo fato de estar vendendo pra caramba, Ricardo. Tu acredita nisso? Hum. Mas acontece que quando o empresário, Ricardo, ele tá num processo de crescimento. Então ele tá começando a vender mais, ele vendia 30 mil, e aí do nada ele começou a vender 80 mil reais. Caralho, tá vendendo 100, 200 mil reais. A verdade é que nesse momento ele tem que focar na estratégia de manutenção. E não mais na estratégia de sobrevivência e não pensando que está na estratégia de crescimento. E o principal motivo que as empresas quebram é porque eles acreditam que estão já na estratégia de crescimento ou até mesmo na estratégia de desenvolvimento, que começa a usar o dinheiro do caixa para fazer movimentos bruscos, que na verdade a empresa não tem capacidade de geração de caixa financeira e de sustentação de negócio para poder fazer esse tal crescimento que eles acreditam que estão. Tá, mas o que seria uma estratégia de manutenção? Estratégia de manutenção, Ricardo, é aquela que a gente de fato começa a estruturar o caixa e começar a fazer os pés de meia da empresa e a gente consegue fazer investimentos em locais específicos que vão trazer retorno para a empresa. Então, será que uma estratégia de manutenção tem a ver com contratação? Às vezes tem a ver. Sim. Dependendo do modelo de negócio, tem a ver. Tudo depende do modelo de negócio. E também tem um ponto também que, igual tu falou, de um crescimento muito rápido, né? Muitas vezes esse crescimento pode acontecer de um mês para o outro, né? Já aconteceu muito na Prestige, né? Empresas que entraram e de um mês para o outro cresceram absurdamente. E aí, nesse crescimento, pode ter um problema, né? Porque o crescimento acaba fazendo com que a pessoa ou a empresa, que seja uma empresa pequena, perca o controle. Então, vai, você é uma empresa pequena, tem um crescimento de um mês para o outro. Esse crescimento foi muito grande, você vai querer fazer o quê? Cair para operacional, né? E aí você acaba negligenciando também algumas outras coisas, principalmente a gestão, né? Por isso que o crescimento também tem que ser acompanhado. Às vezes crescer de uma forma muito rápida, aparentemente é bom, né? Que vai entrar mais dinheiro, mas pode ser um problema. Na verdade, você pode quebrar sem vender e você pode vender e quebrar ao mesmo tempo, né? É uma quebra silenciosa quando você vende, porque você não enxerga, né? Quando você não está vendendo, você identificou ali o problema. Mas só quando tá vendendo, tá na loucura, embalando, embalando, você não identifica. Top. Aí, ó, quando a gente começa a fazer os ajustes do caos ali para poder ter os recursos financeiros, recursos intelectuais, recursos de processos, e a empresa ela está ajustada em pelo menos 60, 70%, quer dizer que a gente conseguiu fazer com que a estratégia de manutenção funcionasse. Uhum. E aí a gente parte para a estratégia de crescimento, que é uma outra estratégia e é um assunto para um outro vídeo, tá? Só que quando a gente entende que a gente está faturando os seus 200 mil reais e a gente está numa estrutura de faturamento ali, sei lá, cronologicamente, a cada 3 meses a gente consegue crescer, sei lá, 4, 5% e a gente está faturando uns 200 mil reais por mês, todos os meses ao longo ali de pelo menos uns 6 meses a um ano, mais ou menos, quer dizer que a gente conseguiu realmente estruturar a manutenção e existem processos muito bem definidos para que a empresa consiga
não estar entrar numa estagnação, mas ao mesmo tempo a gente conseguir superar uma estagnação de crescimento e ao mesmo tempo a gente, mesmo que a gente oscile um pouco para baixo, que é natural, tá? A sazonalidade é muito comum, dependendo do tipo de produto, modelo de negócio, tudo Ainda mais se a mais. pessoa trabalha com nicho específico, né? Nicho específico. E aí e a pessoa tem que procurar, na verdade, estratégias para conseguir manter. Por isso que é uma manutenção. Porque vamos supor que ela tem, ela fatura 200 mil. E aí ela trabalha com um produto que vai vender muito mais em fevereiro, ali no carnaval. Só que aí em março, abril, maio começa a ter uma queda. E seria natural, mas não tem que ser natural. Porque é uma empresa. A empresa depende de dinheiro, depende de geração de caixa, não tem que ser natural. Então, é muito importante que o empresário comece a buscar novas formas de fazer a geração de caixa daquele furo que vai ter por conta daquele produto que parou de vender. Então, o empresário que é empresário, ele não se apaixona pelo produto, e sim pela geração de caixa, pela receita, e não pelo faturamento também. Então, é muito importante que o empresário compreenda os sinais de uma estrutura de manutenção comparada a uma estrutura de crescimento. E os empresários, eles confundem muito acreditando que estão na estratégia de crescimento, ao crescer, porque precisa crescer e crescer, do crescer, e na verdade eles nem estruturaram a base o suficiente para poder fazer o crescimento acontecer. Então, na tua visão, Ricardo, agora que a gente está fazendo um carrocast aqui, o que que tu acha de uma estratégia de manutenção que na nossa empresa, por exemplo, a gente faz muito bem e que funciona para o nosso modelo de negócio, que é uma empresa de serviço? O que que tu acha? Sim, acho que a gente consegue fazer aprovisionamento de algumas coisas que a gente quer fazer. Algumas ações, né? E essas ações, por exemplo, precisamos contratar uma pessoa. Tá, precisamos contratar. É possível contratar? Tem dinheiro para contratar? Se tem dinheiro para contratar, beleza. Se não tem, a gente vai fazer o quê? Fazer o provisionamento dessa pessoa, porque essa pessoa vai acabar entrando no custo fixo da empresa, né? Então, uma das coisas que a gente faz é o provisionamento. Provisionamento de algo que a gente quer fazer, tá? Às vezes a gente vai precisar fazer de imediato, porque é algo mais urgente, mas às vezes não. Às vezes a gente vai provisionar e vai provisionar o valor e vai fazer essa contratação mais para frente. E tu acha que os nossos clientes, eles não que seja um serviço que a gente presta, tá? A gente tem um produto chamado Place Legado, onde a gente estrutura toda a parte de gestão de negócios para e-commerce, pensando em cultura, desenvolvimento de liderança, processos e para que a sua empresa gere caixa. Mas voltando ao foco, tu acha que os nossos clientes hoje, eles têm essa mentalidade? Pensando que a gente tem um monte de cliente de prestação de serviço de marketplace e não de gestão empresarial. Não, não. Alguns devem ter, né? Porque são muitos clientes, tem clientes grandes que faturam bastante, mas eu creio que a grande maioria não tem, porque a grande maioria geralmente abriu uma operação de e-commerce agora, tá naquele começo de acelerar. É natural não ter, né? Porque acaba deixando essa etapa para mais para frente. Eu creio que não tem mais, a gente tem aqui na empresa, na Plexu, a gente tem uma premissa que a gente faz a conscientização para esse cara. Beleza, não tem agora, mas futuramente precisa ter. Quando que eu vou precisar ter? E aí a gente vai alimentando isso também, porque é preciso ter. É, é um negócio, às vezes é uma conta de marketplace, mas querendo ou não, é um negócio, é uma empresa, né? É um CNPJ. Independente de qualquer coisa, nós que somos o CPF e o CNPJ é uma estrutura fria, Uhum. que ou tem que dar dinheiro ou tem que dar dinheiro, não tem essa. Então, sabendo que os nossos clientes, por exemplo, às vezes não têm essa conscientização, esse canal é ideal para você, cliente da PlayShoyu e de outras assessorias que de repente só pensa em colocar o Ads e não estrutura toda a sua estrutura de geração de caixa corretamente. Cara, é o melhor canal para que você consiga aprender um pouco mais sobre a parte de gestão, a parte de provisionamento, a parte de estruturação de liderança, de você sair do operacional e começar e não sair do operacional 100%, tá? Não é essa a ideia. Quem vende isso também é guru de É, mentira, porque tu tem que, na verdade, estar ali, na parada, fazer a parada acontecer. E estratégia de manutenção tem a ver com você estruturar os processos, definir tudo meio bem estruturadinho, ter provisionamentos, conseguir ter a visão da projeção e conseguir ter os dados à sua mão. Quando você tem tudo isso, quer dizer que você está na estratégia correta e automaticamente você entendeu o todo do todo para conseguir fazer o cumprimento e o próximo passo para estratégia de crescimento. E como que a gente vai falar sobre essa estratégia de crescimento, hein, Ricardo?
Bom, isso é assunto para um próximo vídeo. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse. Se você entendeu como funciona a estratégia de manutenção e se você faz estratégia de manutenção, deixa aqui no comentário o que que você está fazendo que você acredita que é uma estratégia de manutenção dentro da sua empresa. E que de repente você acreditava que estava numa estratégia de crescimento e você caiu na real que não está ainda. Deixa aqui no comentário. Deixe umas suas dúvidas, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho e vamos nessa, vencendo o comércio eletrônico. Bora!